Era uma vez, em uma terra não tão distante chamada Hollywood, uma jovem estrela em ascensão chamada Raquel Ziegler. Recém-chegada ao mundo glamouroso do cinema, Ziegler surgiu como um cometa inesperado no horizonte da indústria, ganhando atenção com seu talento impressionante. Sua interpretação em West Side Story foi aclamada, e a atriz logo foi convidada a vestir o icônico manto de Branca de Neve, prometendo uma nova era para os contos de fada da Disney. Até aí, tudo parecia um sonho. Mas, como sabemos, Hollywood é uma terra cheia de reviravoltas e armadilhas. E, ao que parece, Raquel Ziegler encontrou sua primeira armadilha quando começou a falar demais. Ah, sim, quem diria que palavras poderiam ser tão traiçoeiras? Em uma série de entrevistas e aparições públicas, Ziegler decidiu que era hora de compartilhar com o mundo suas opiniões sobre, bem, praticamente tudo. Ela se pronunciou sobre o papel de Branca de Neve, o patriarcado, o feminismo, a política e até os contornos de questões internacionais. E o que poderia dar errado, não é mesmo? Em vez de se ater ao básico, estou muito feliz por estar interpretando Branca de Neve ou é uma honra trabalhar com Gal Gadot. Ziegler optou por seguir um caminho mais, digamos, ousado. Ao ser questionada sobre sua versão de Branca de Neve, ela não hesitou em afirmar que sua personagem não sonha com o amor verdadeiro e que não é definida por um homem. Claro, isso pode soar moderno e progressista, mas ela parecia ter esquecido que estava mexendo com um dos contos de fadas mais icônicos da história, aquele onde a princesa literalmente é despertada por um beijo de amor verdadeiro. E os fãs da Disney? Bom, muitos deles ficaram com um pé atrás, ou melhor, ambos os pés. Afinal, reinventar clássicos é uma coisa, desprezá-los é outra bem diferente. Mas não parou por aí. Raquel continuou sua turnê de opiniões como quem caminha por um campo minado de controvérsias, lançando declarações como confetes ao vento. Cada frase sua parecia ser uma nova oportunidade para atrair ainda mais críticas e questionamentos. Se a Disney esperava uma nova queridinha do público, a realidade estava mais para uma figura polarizadora, um furacão de opiniões que ora encantava, ora assustava. Quem poderia prever que alguém com tão pouco tempo de fama conseguiria fazer tanto barulho? E assim, enquanto sua carreira ainda estava no prólogo, Raquel Ziegler já estava escrevendo sua própria versão de um conto cheio de nuances e contradições. Mal sabia ela que cada palavra impensada poderia se tornar uma pequena adaga pronta para atingir sua reputação. Em um universo onde uma única frase errada pode ecoar eternamente nos domínios da internet, Ziegler estava aprendendo, da maneira mais difícil, que ter uma opinião forte pode ser tanto um presente quanto uma maldição. Será que Raquel conseguirá encontrar o equilíbrio perfeito entre expressar suas ideias e manter sua popularidade intacta? Ou estará ela simplesmente fadada a ser lembrada como a atriz que, em um único fôlego, conseguiu desafiar a lógica dos contos de fada e os princípios da diplomacia? O início de sua carreira estava se tornando mais emocionante do que qualquer roteiro de Hollywood poderia escrever. Uma verdadeira comédia de erros, onde a ironia se desenrolava a cada nova fala. E assim, a jovem estrela continuava sua jornada, talvez sem perceber que, neste grande teatro chamado vida, o silêncio, às vezes, é a melhor das falas. O enredo fica ainda mais saboroso quando entramos na parte em que Raquel Ziegler decide apertar o botão da sinceridade radical e jogar-se de cabeça em um mar de declarações controversas. Afinal, por que simplesmente promover o filme quando se pode iniciar um debate existencial sobre a validade dos contos de fadas e sobre como eles perpetuam a supremacia dos príncipes? Nada de banho-maria na carreira de Ziegler. Ela prefere a sauna a vapor e, claro, com temperatura máxima. Tudo começou quando Raquel assumiu a missão de revisitar o papel de Branca de Neve. Em vez de aproveitar a chance de interpretar a personagem com a alegria tradicional de uma princesa da Disney, Ziegler começou a disparar frases que mais pareciam slogans de um manifesto social. Branca de Neve não será salva por um príncipe, disse ela, com a confiança de quem acabará de descobrir o fogo. Porque, claro, em 2024, nada mais desnecessário do que um final feliz na forma de um beijo de amor verdadeiro, não é? Mas o que ela talvez tenha esquecido é que a Disney construiu um império exatamente em cima dessas narrativas. E os fãs, sempre atentos, não demoraram a reagir. Em pouco tempo, a internet explodiu em um misto de surpresa e frustração.
Se não queremos Branca de Neve sendo salva por um príncipe, por que não criar uma nova história em vez de destruir a clássica? Clamavam alguns. Outros mais sarcásticos sugeriam: talvez seja hora de renomear o filme para Branca de Neve e a Jornada Existencial do Empoderamento, porque o enredo original parece ter saído pela janela. Mas Raquel não parou por aí. Como se o criticismo aos clássicos infantis não fosse suficiente, ela começou a pontuar suas declarações com críticas a todos os aspectos possíveis da cultura pop, quase como se estivesse participando de um concurso de quem consegue alienar mais fãs em menos tempo. Em um minuto, ela estava questionando o arco romântico de um personagem. No outro, estava filosofando sobre o papel da mulher na mídia. E tudo isso enquanto interpretava uma personagem cuja maior ambição é cantar com os passarinhos. As pessoas começaram a se perguntar: será que Raquel Ziegler estava realmente entendendo a fórmula mágica da Disney, ou ela estava apenas jogando ingredientes aleatórios na poção e esperando pelo melhor? Hollywood é cheia de ironias, e uma delas parece ser o fato de que enquanto a atriz se esforçava para parecer moderna e relevante, sua abordagem estava alienando justamente o público que mais importa. Aqueles que, de fato, compram ingressos para ver filmes da Disney. Enquanto isso, os memes se multiplicavam mais rápido que coelhos em um campo verdejante. Raquel Ziegler havia se tornado a estrela não apenas de Branca de Neve, mas também de um espetáculo digital de piadas e críticas. Os comentários nas redes sociais eram praticamente roteiros prontos para um programa de comédia stand-up. Branca de Neve não precisa de príncipe, mas talvez precise de um bom assessor de imprensa ou Raquel, querida. Talvez a maçã envenenada não tenha sido a pior ideia do conto original, afinal. Mas o maior golpe de mestre ainda estava por vir. Em meio a tantas opiniões contundentes, Ziegler parecia ter esquecido que a Disney não é exatamente conhecida por abraçar mudanças radicais em seus personagens clássicos. Eles são, afinal, os guardiões do tradicionalismo animado e não os guerreiros da revolução cultural. E a jovem estrela, aparentemente, estava jogando fora o manual da boa conduta em estúdios de cinema, com um sorriso no rosto. No final das contas, Raquel Ziegler se viu em um ponto difícil. Ela queria ser uma voz ativa para a mudança e o empoderamento, mas também queria ser uma princesa da Disney. Duas ambições admiráveis, sem dúvida, mas que, como descobriu da maneira mais complicada, podem não ser tão fáceis de conciliar quando o script original pede mais beijos mágicos e menos palestras sociais. Quem diria que em um mundo cheio de príncipes encantados e finais felizes, a verdadeira batalha de uma jovem estrela seria com as próprias palavras? E como se não bastasse essa montanha-russa de declarações polêmicas, Raquel Ziegler encontrou mais uma forma de apimentar a narrativa. Sua parceria inesperada com ninguém menos que Gal Gadot, a própria Mulher Maravilha, que traz consigo não apenas seu sorriso cintilante, mas também um passaporte israelense. Juntas, Ziegler e Gadot foram escaladas como as protagonistas do novo Branca de Neve. Um filme que, aparentemente, queria combinar o clássico conto de fadas com uma pitada de drama da vida real. Tudo parecia ir bem, pelo menos na superfície. Gadot, com sua elegância característica, sorria para as câmeras, enquanto Ziegler fazia o que faz de melhor: falar, falar e falar um pouco mais. Só que desta vez, ela decidiu entrar em um território bem mais traiçoeiro do que qualquer floresta encantada. Sim, porque comentar sobre feminismo e contos de fadas já havia sido arriscado, mas criticar, ainda que indiretamente, o país de origem de sua colega de elenco. Isso é uma missão digna de um filme de espionagem internacional. Vamos aos fatos. Raquel, em suas entrevistas sempre efusivas, decidiu manifestar suas opiniões sobre questões políticas internacionais envolvendo o Oriente Médio. Talvez ela tenha achado que o público de Branca de Neve estava ansioso para ouvir sobre sua visão geopolítica. E, como se guiada por um destino cômico, alguns de seus comentários foram interpretados como críticas a Israel, o país natal de Gadot. E foi aí que a coisa começou a azedar. Gal Gadot, claro, não é apenas uma atriz de sucesso, mas também uma figura pública altamente respeitada em seu país.
Ela serviu no exército israelense, um requisito para todos os cidadãos de Israel, e frequentemente demonstra orgulho de suas raízes. Em contrapartida, Raquel Ziegler, talvez sem perceber a armadilha em que estava prestes a cair, continuou a fazer comentários que, embora pudessem parecer inocentes para alguns, foram vistos por muitos outros como um ataque indireto a Israel. A tensão começou a aumentar lentamente, como uma chaleira no fogão que ninguém percebeu que estava prestes a apitar. Nos bastidores de Hollywood, rumores começaram a circular sobre um mal-estar entre as duas. Ziegler, com suas opiniões fortes, e Gadot, com sua postura diplomática, estavam aparentemente caminhando sobre ovos no set de filmagem. Era como se estivéssemos assistindo a uma novela mexicana, com menos lágrimas e mais sorrisos constrangidos. Claro, Gadot, sempre uma profissional, manteve um perfil público impecável. Nas entrevistas, ela se limitava a comentários vagos, mas educados, sobre a experiência de trabalhar em Branca de Neve. Nunca uma palavra sobre os comentários de Ziegler, nunca uma expressão que pudesse denunciar qualquer desconforto. A Mulher Maravilha estava em ação, mantendo a compostura e o controle como uma verdadeira diplomata hollywoodiana. Enquanto isso, Raquel parecia cada vez mais isolada. Sua tentativa de mostrar-se uma jovem moderna e progressista estava se transformando em um pesadelo de relações públicas. Para muitos, suas críticas pareciam mal calibradas, fora de lugar. Afinal, o público esperava ver uma nova versão de um clássico da Disney, não um seminário sobre política internacional. A ironia disso tudo? Em sua tentativa de ser relevante e corajosa, Ziegler havia conseguido alienar tanto os fãs mais conservadores da Disney quanto um público que não queria ver atritos entre as estrelas do filme. E o que dizer dos fãs de Gadot? Bom, esses não estavam felizes com Raquel, para dizer o mínimo. A hashtag Tingal começou a circular no Twitter, enquanto a hashtag RaquelWho também fazia suas aparições. Parecia que o mundo estava sendo dividido em lados opostos de uma guerra fria hollywoodiana. Ziegler contra Gadot, Branca de Neve contra a Rainha Má, uma batalha que ninguém previu, mas que todos estavam assistindo com pipoca na mão. A situação tinha se tornado um verdadeiro impasse internacional, mas sem as sanções da ONU, apenas com muitos tweets raivosos, discussões acaloradas em fóruns de cinema e o riso nervoso de jornalistas de entretenimento que tentavam decifrar o que estava acontecendo nos bastidores. A jovem Raquel, que havia começado sua jornada com o brilho nos olhos de quem estava pronta para conquistar o mundo, agora se via no centro de um drama geopolítico inesperado, apenas por ter opinado demais, na hora errada e, talvez, na frente das pessoas erradas. O que deveria ter sido uma parceria de sucesso entre duas mulheres fortes estava se tornando um conto cauteloso sobre como, mesmo em Hollywood, há certas coisas que é melhor deixar para os diplomatas. E, enquanto isso, o público assistia com uma mistura de fascinação e perplexidade, esperando para ver qual seria o próximo movimento neste intrincado jogo de xadrez entre Branca de Neve e a Mulher Maravilha. E agora chegamos à parte mais emocionante desta história. O momento em que nos perguntamos se Raquel Ziegler, essa jovem promissora, estaria testemunhando o início do declínio de sua carreira, tudo por conta de um talento um pouco exagerado para o discurso. Afinal, como dizem em Hollywood, qualquer publicidade é boa publicidade, até que você comece a criticar o conto de fadas favorito de toda uma geração e, no mesmo fôlego, fazer comentários delicados sobre a política internacional. Mas será que é mesmo o fim da linha para Ziegler? Os analistas de entretenimento estão divididos. Alguns acreditam que Raquel pode estar apenas em um desvio de rota temporário, algo que pode ser corrigido com algumas desculpas públicas e uma estratégia de marketing bem elaborada. Outros, porém, estão mais céticos, apostando que Ziegler conseguiu realizar o impossível. Ela se colocou na rara posição de ser vista como demasiado polêmica tanto pela direita quanto pela esquerda, o que, convenhamos, é um feito e tanto. O cenário não é dos mais animadores. A jovem atriz parece ter se isolado em uma ilha onde só ela acredita estar nadando contra a corrente por uma causa nobre, enquanto todo o resto da indústria está ocupado construindo barcos para se afastar rapidamente. E, como sabemos, Hollywood é um lugar onde as estrelas podem ascender ao sucesso em um piscar de olhos, mas também afundar na obscuridade com a mesma rapidez. Um dos principais problemas para Ziegler é o tipo de imagem que ela construiu para si mesma. Em
Em sua tentativa de ser uma voz da nova geração, ela talvez tenha esquecido que muitas das pessoas que a estavam assistindo simplesmente queriam, bem, ser entretidas. Eles não queriam debates filosóficos sobre a validade de príncipes encantados ou análises políticas sobre o Oriente Médio. Eles queriam um bom e velho conto de fadas, com um final feliz e uma trilha sonora cativante, sem nenhum subtexto de conflito internacional. E assim, o que começou como uma oportunidade dourada para Ziegler, um papel principal em uma adaptação da Disney, um passaporte direto para o coração do mainstream, está lentamente se transformando em um potencial desastre de relações públicas. De repente, aquela imagem de queridinha da Disney começa a desmoronar. As redes sociais estão cheias de discussões fervorosas. As hashtags anti-Raquel crescem como cogumelos após a chuva, e há até quem especule se a Disney não estaria repensando a promoção do filme, temendo que Ziegler se torne mais uma fonte de problemas do que uma nova estrela brilhante. E os estúdios de Hollywood, sempre atentos ao termômetro da opinião pública, não deixam passar nada despercebido. Em reuniões a portas fechadas, executivos e assessores de imprensa sussurram uns para os outros. Será que devemos continuar apostando em Ziegler? Será que o público vai perdoar e esquecer? Ou essa controvérsia é só a ponta do iceberg de um problema maior? E, mais importante, como fazer para que tudo isso não afete o desempenho do filme nas bilheterias? Porque, no final do dia, o que importa em Hollywood é o quanto um filme fatura, e não quantos debates filosóficos ele gera. A narrativa de Ziegler parece cada vez mais frágil. A garota que deveria ser a nova promessa da Disney agora enfrenta o risco de ser vista como uma ousada demais, ou até problemática demais para os padrões do entretenimento familiar. E em uma indústria que pode ser tão inconstante quanto uma madrasta má, tudo o que Raquel realmente precisa é de um golpe de sorte. Ou, talvez, de uma equipe de relações públicas digna de um exército inteiro. Mas, como acontece com todo bom drama, há também a possibilidade de redenção. Hollywood adora uma boa história de volta por cima. E se há algo que Raquel Ziegler tem de sobra, é talento e determinação. Talvez, com uma boa dose de humildade e uma estratégia menos, digamos, incendiária, ela consiga reverter a situação. Talvez, daqui a alguns anos, ela olhe para trás e ria de tudo isso, enquanto faz uma piada sobre sua fase rebelde. Ou talvez não. Talvez esta seja a primeira linha de um obituário prematuro de carreira, um daqueles que começam com promessas gigantescas, mas terminam com um sussurro em vez de um rugido. De uma forma ou de outra, uma coisa é certa. Raquel Ziegler está aprendendo, da maneira mais complicada possível, que o roteiro da vida real nem sempre segue o final feliz que a Disney tanto ama. E enquanto o mundo assiste, alguns torcendo por sua queda e outros por sua recuperação, Raquel Ziegler tem a chance de decidir qual será o próximo capítulo dessa história imprevisível. Será ela a nova heroína que supera todos os obstáculos, ou apenas mais uma estrela cadente que desaparece no vasto céu de Hollywood? A plateia aguarda ansiosa para descobrir. E assim chegamos ao clímax desta narrativa, o momento em que tudo parece estar pendurado por um fio, e o destino de Raquel Ziegler parece mais incerto do que nunca. A jovem atriz, que começou sua jornada com uma promessa de ser a nova estrela brilhante de Hollywood, agora se encontra em um ponto crítico, entre a redenção e o esquecimento, entre a glória e o fracasso. Mas será este o fim de sua história, ou apenas o começo de um novo capítulo, cheio de reviravoltas dignas de um conto de fadas moderno? Hollywood, como sabemos, adora um bom arco de redenção. E, talvez, este seja o momento em que Raquel Ziegler, com um pouco de orientação e humildade, consiga se reinventar. Pode ser que ela já tenha percebido que, em um mundo onde cada palavra é dissecada e debatida, há um equilíbrio delicado entre ser autêntica e ser prudente. Pode ser que ela esteja se preparando para uma grande reviravolta, na qual ela transforma suas polêmicas em oportunidades de aprendizado, surgindo como alguém mais madura, mais sábia e, quem sabe, até mais querida. Afinal, em uma indústria obcecada por imagem, o que impede Ziegler de fazer uma meia-culpa pública? Pedir desculpas, redirecionar sua narrativa, talvez até aceitar um papel em uma comédia romântica boba para reconquistar os corações que ela perdeu no caminho? Um filme onde ela canta, dança, encontra seu príncipe e, o mais importante, evita qualquer menção à política internacional? Pode ser a jogada mais inteligente de sua carreira até agora.
Ao mesmo tempo, há aqueles que acreditam que Raquel pode, na verdade, estar abrindo um novo caminho para si mesma, uma nova rota menos convencional, menos dependente da aprovação dos grandes estúdios e mais conectada a uma audiência que valoriza sua autenticidade e coragem. Quem sabe ela não acabe por se tornar uma figura de culto, admirada por sua ousadia e por não ter medo de falar o que pensa, independentemente do custo. Quem disse que ela precisa seguir o caminho tradicional para ter sucesso? Talvez Ziegler esteja apenas adiantada em sua geração, falando verdades que ainda não estamos prontos para ouvir. Enquanto isso, a Disney, que investiu milhões de dólares nesta nova adaptação de Branca de Neve, está de dedos cruzados. Eles esperam que Raquel Ziegler encontre sua luz interior e decida fazer as pazes com o público antes que o filme chegue aos cinemas. Uma Raquel mais comedida, mais alinhada com os valores da Disney, pode ajudar a salvar a produção de uma bilheteria desastrosa. Mas, se a atriz continuar a trilhar seu caminho rebelde, quem sabe o que poderá acontecer? Claro, também há a possibilidade, sempre presente, de que tudo isso seja apenas um grande exagero, uma tempestade em um copo de chá digital. Hollywood já viu de tudo. Atores que foram odiados por uma geração e amados pela próxima, carreiras que pareciam terminadas renascendo das cinzas, e estrelas que desaparecem de vista apenas para voltarem ainda mais fortes. Talvez Raquel Ziegler apenas precise de um pouco de tempo para ajustar suas velas, direcionar melhor sua paixão e entender que, no grande teatro do entretenimento, o silêncio, ocasionalmente, é a melhor fala. Mas, por enquanto, o futuro de Ziegler está em suas próprias mãos. Será que ela escolherá o caminho da reconciliação ou dobrará a aposta, continuando a trilhar seu próprio caminho polêmico? A verdade é que, neste ponto, a resposta parece estar tão indecisa quanto o público que a assiste. E isso, por si só, é a verdadeira ironia desta história. Uma jovem atriz, cheia de talento e energia, tentando encontrar seu lugar em um mundo onde as expectativas do público mudam tão rapidamente quanto a direção do vento. E assim, o mundo assiste, enquanto Raquel Ziegler, talvez sem perceber, se torna a protagonista de um conto muito mais complexo do que qualquer roteirista de Hollywood poderia imaginar. Um conto onde a princesa não espera ser salva, mas também não tem um mapa claro de como alcançar seu próprio final feliz. Aguardemos, então, para ver se esta história termina com aplausos de pé ou com as luzes se apagando lentamente no palco de sua carreira. Afinal, em Hollywood, todo conto de fadas tem sua moral, e Raquel Ziegler está prestes a descobrir qual será a sua. E quem sabe? Pode ser que, depois de tudo isso, a jovem atriz nos surpreenda com um daqueles finais surpreendentes e emocionantes que apenas a vida real e Hollywood sabem oferecer. Porque, se há algo que essa história nos ensinou, é que nada é previsível no reino das estrelas, nem mesmo o destino de uma princesa moderna que decidiu sair do roteiro e escrever sua própria narrativa. E assim, caros espectadores, continuamos a assistir ao espetáculo fascinante de Raquel Ziegler, uma atriz que, com sua coragem de ser diferente, acabou desafiando o próprio conto de fadas. Ela pode estar no limiar de um grande retorno ou à beira de um precipício na carreira, mas uma coisa é certa: ela está longe de passar despercebida. Agora, o palco está montado, e cabe a nós, o público, decidir o final desta história. Será que vamos apoiar Ziegler em sua jornada de autodescoberta e mudança? Será que seremos aqueles que a incentivam a encontrar sua voz e, ao mesmo tempo, a aprender a usá-la com sabedoria? Por isso, não deixe de acompanhar os próximos capítulos desta saga cheia de reviravoltas. Siga este canal para mais atualizações sobre a carreira de Raquel Ziegler e outros dramas irresistíveis de Hollywood. Curta, comente, compartilhe suas opiniões e participe da conversa. Porque, no fim das contas, todos somos parte deste grande espetáculo que é a vida. E, claro, o show tem que continuar.